Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as relações entre seno, cosseno e tangente. Para isso, nós vamos usar um simulador que pode ser encontrado nesse conteúdo multimídia do portal. Este é o círculo trigonométrico. Nesse círculo, nós podemos representar qualquer ângulo. Então, aqui nós temos, por exemplo, um ângulo de 45 graus. Nós também podemos ver a medida desse ângulo em radianos. Aqui no simulador, nós podemos mostrar também o seno de qualquer um dos ângulos que nós representarmos. Então, esse segmento laranja representa o seno do ângulo. O seno é marcado no eixo Y desse sistema cartesiano aqui. Aqui está o eixo Y. Então, nós temos aqui o valor do seno. E no eixo X desse sistema cartesiano, nós temos representado o cosseno do ângulo. Nós vemos isso, aqui nós descemos uma perpendicular, e aqui nós temos o valor do cosseno, que é o mesmo valor que está representado aqui. Como o raio dessa circunferência representada nesse sistema é 1, nós podemos ver que tanto o seno como o cosseno de um ângulo representado aqui, ele é menor que 1 e maior que menos 1. Então, os valores do cosseno variam entre menos 1 e 1, e os valores do seno entre menos 1 e 1 também aqui no eixo Y. Isso nos dá a primeira relação entre o seno e o cosseno de um ângulo qualquer. Eu vou mudar aqui o valor do ângulo, mas a relação que eu vou encontrar vai valer para qualquer valor. Aqui nós temos o raio da circunferência. Esse segmento que vai do centro até um dos pontos da circunferência. Se nós observarmos que o seno aqui representa um cateto de um triângulo retângulo e o cosseno representa outro cateto desse triângulo retângulo, porque o ângulo entre eles aqui é de 90 graus, nós temos a seguinte relação. O seno desse ângulo, aqui o ângulo mede 61 graus, mas poderia ser um ângulo qualquer. O seno ao quadrado desse ângulo, que eu vou chamar de alfa, é aqui esse cateto, mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, que está representado aqui, é igual a 1 ao quadrado, que é 1. Que a medida do raio é 1. Então, essa é uma das relações trigonométricas que a gente não pode esquecer. Nós também podemos representar aqui no círculo trigonométrico a tangente de um ângulo. A tangente, então, é marcada sob essa reta que está tangente ao círculo e pelo prolongamento do ângulo até alcançar essa tangente. Então, eu vou reforçar aqui a tangente desse ângulo de 61 graus que está representado aqui. Está aqui o valor da tangente. Se nós observarmos aqui, nós temos um triângulo retângulo, novamente. Na verdade, esse triângulo retângulo está dividido aqui pelo seno do ângulo em um outro triângulo semelhante ao primeiro. Relembrando o que a gente sabe sobre semelhança de triângulos, a gente pode dizer aqui
que esse segmento que representa o seno do ângulo está para esse segmento que representa o cosseno do ângulo, assim como o segmento equivalente aqui que representa a tangente do ângulo, está para esse segmento aqui, que é o raio da circunferência, que nós já observamos que vale 1. Então, na verdade, seno do ângulo sobre cosseno do ângulo é igual a tangente do mesmo ângulo. Essa é outra relação importante que a gente não pode esquecer. Vocês podem continuar usando esse simulador para descobrir outras relações trigonométricas que envolvem também a cotangente, a secante e a cossecante. Basta estudar os segmentos representados aqui no círculo trigonométrico. E essas relações são válidas para qualquer ângulo que você escolha. Sugiro que vocês tentem descobrir as outras relações trigonométricas. Vocês podem, inclusive, pesquisá-las e verificar se elas são verdadeiras, utilizando aqui esse círculo trigonométrico.